alguns verbos que parecem ser o mesmo, só muda uma letra, mas não existe uma regra para esses verbos, eles simplesmente vão mudar de acordo com o passado deles. Eles são irregulares porque eles são a nata dos verbos da língua inglesa. Então, assim, esses verbos, se você está lá na prova e tem dúvidas de que é um verbo regular ou um verbo irregular, consulta a sua lista de verbos irregulares. Se aquele verbo não estiver naquela lista, então ele é regular, ele precisa do ED, que eu vou explicar para vocês agora. Sim, alguém me chamou aí. Não. O verbo da língua inglesa, ele no passado, como eu estou explicando aqui para você, ele não vai no plural. Ele vai conjugado da mesma forma, tá bom? Eu vou explicar isso para vocês agora. Eu vou pegar aqui meu quadro branco para explicar para vocês. Olha só. Vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever verbos irregulares. Vou pegar lá o become, que no passado vai ficar became. Quando eu ponho o I, eu, me tornei, eu torno, eu tornei, seria isso? Vou colocar lá became. Ok? Pronto. Embaixo, you became. Isso no passado, ó, tudo no passado. He became. She became. It became. Tá vendo que eu estou conjugando a mesma coisa? Parece até que eu não estou conjugando o verbo, mas eu estou conjugando, porque a conjugação desses verbos é como se estivesse, como se fosse apenas no sentido denotativo, né? I became, you became, he became, she became, it became, we became. Tem o you, né, que eu esqueci de colocar aí. You, they became. Eu tornei, você tornou, ou vocês tornaram. Ele tornou-se, ela tornou, ele alguma coisa tornou. Tá vendo que parece que eu não conjuguei, eu simplesmente peguei o verbo da lista irregular e joguei em todas essas pessoas aí do singular. Parece que foi mais ou menos isso que aconteceu. E é assim que acontece na conjugação. Mas e as pessoas que estão no plural, que é o caso do you, é o caso do they, que é eles ou elas, é o caso do nós, que são as três pessoas do plural. Eu vou conjugar esse verbo também no plural? Não, ele simplesmente vai vir da mesma forma que você tirou ele da lista. You became, they became. O legal da lista dos verbos regulares, a facilidade dos verbos irregulares, é porque você, depois que você decora essa lista, ou você consulta ela, você já sabe exatamente como vai colocar esse verbo no passado. Mas os verbos regulares, regular verbs, eles são diferentes. Porque eu preciso acrescentar ed, ied, e o só de em alguns casos. Pronto. Você quer saber como é que vai ficar essa estrutura, se vai fazer uma alteração. Então, olha só. Olha só, vou pegar aqui um verbo caminhar. Vou fazer uma frase, ó. É um exemplo. I walk todos os dias. Every day. Eu caminho todos os dias. Tá no presente, ok?
Como eu sei que esse verbo é regular? Se eu olhar lá na minha lista de verbos irregulares, eu vou notar que esse verbo não está lá. Se ele não está lá, ele é um verbo regular. A língua inglesa, ela é uma língua muito formal com relação à gramática. Eu tenho sujeito, verbo e complemento, predicado. Sujeito, não existe nenhuma frase na língua inglesa sem sujeito, sempre vai haver sujeito. Não existe sujeito oculto ou sujeito indeterminado na língua inglesa. Sempre tem que haver um sujeito. I walk every day. Eu caminho todos os dias, está no presente. Quero passar esse verbo para o passado. Esse verbo aí, ele terminou em consoante. Todo verbo que termina em consoante, eu preciso acrescentar ed. Vou até colocar aqui em vermelhinho para você olhar direitinho aí para ver. Eu preciso acrescentar ed nesse verbo. Então, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. I walk. Preciso do ed para ficar walked. Eu caminhei, eu caminhava todos os dias, ó, every day. Eu caminhava todos os dias. Coloquei ed. Verbos que terminam, por exemplo, com a letra E, como é o caso do believe, acreditar. Believe. Esse verbo, ele terminou com a letra E. Verbos que terminam com a letra E, eu ponho apenas o D. Por quê? Já tem a letra E no final deles, então eu não preciso colocar um outro E, dobrar a letra E aqui. Ai, pôr uma geringonça, believed. Não, é só D, só o D, believed. Terminou com a consoante E, eu só ponho o D. Mas terminou com a consoante A, terminou com a consoante I, continua colocando ED, ok? Verbos que terminaram com Y, try, como try. Eu tento todos os dias, vou colocar no passado. Eu tentei todos os dias. Eu retiro o Y e ponho IED. Isso. I tried every day. Ficou assim. Isso. Believed, tried, walked. A gente nunca fala tried, believed, walked. Não, é sempre só o D. É como se o E não existisse. Ele está aí só para formar uma sílaba, só para ajudar nessa formação sintática, tá? Mas foneticamente é como se ele não existisse. Então, verbos que terminam com consoante, como é o caso do walk. Qualquer verbo que terminou com consoante, eu preciso pôr ed. Verbos que terminam com y, como é o caso do try, retiro o y e ponho ied. Verbos que terminam só com a letra E, aliás, com a consoante, com a vogal E. Believed. Oi? Não entendi. Então, você precisa o player regular. Olha só, como é que você vai saber quando colocar ED ou IED? Deixa eu responder aqui o colega. Primeiro, você precisa ter, você vai precisar ter a lista de verbos irregulares, aquela lista que eu mostrei agora no começo da aula. Aquela lista, ela é cheia de verbos. E esses verbos irregulares são aqueles verbos que não modificam. Então, se o verbo não tiver naquela lista, você vai lá olhar o verbo, não está nessa lista. Como é o caso do walk, try, believed. Não está nessa lista, então ele é regular. Então eu vou ter que colocar o quê? ED no final.
Então, por exemplo, apareceu lá na sua prova, na sua avaliação, verbos como, vou colocar aqui aleatoriamente, ó, take, play, try. Suponhamos que apareceu desse jeito lá na sua prova. Qual é o verbo regular dessa aí? Ah, eu não sei, vou procurar na lista. Se você procurar na sua lista, você vai saber que take é um verbo irregular, já está lá na sua lista. Como é que eu conjugo esse verbo? Também está na lista. Vai ficar took. Ah, mas eu não achei o play. Não está na minha lista. Se ele não está na sua lista, ele é um verbo regular. Nesse caso, o play vai ganhar ed. Mas ele terminou com y. Eu retiro o y e ponho ied? Não, porque essa palavra ela não existe. Então, por que eu vou colocar? Exatamente. Exatamente. Mas, professora, por que eu não coloco só o D? Played, porque vai ser uma outra palavra. Played é uma gíria, não tem essa. Então, eu vou colocar o seguinte, ó, played. Seria essa forma. Ah, professora, eu estou procurando aqui na minha lista de verbos irregulares e não achei o try. O try não está na minha lista. Então, ele é um verbo regular. Se ele é um verbo regular, eu ponho, eu estou lá com try, retiro o y e ponho ied. Ok? Isso depende muito da sua lista. Você vai olhando da lista. Agora eu vou fazer as frases, tá bom? Na verdade, normalmente as gírias são substantivos, né? Substantivos, advérbios, é muito difícil ser um verbo, porque verbo é muito formal. Então, por exemplo, no português a gente coloca muito, a gente conjuga muito palavras, né? Por exemplo, coisou, coisar, eu vou coisar tal coisa, né? Sextou, eu vou sextar hoje. A gente faz isso, né? Na língua inglesa isso não é muito comum, existem outras formas, tá? Então vamos aqui, ó. Vou colocar para vocês algumas frases para ajudar. Mas antes eu acho que eu vou explicar a questão do verbo regular das pessoas também vai do mesmo jeito, tá, gente? Então, por exemplo, eu tenho aqui walk, vai ficar walked para um, you walked para o outro e assim vai, tá? He, she, it, he walked, she walked, it walked e assim vai. Eu vou conjugar da mesma forma. A diferença é porque, como é um verbo regular, eu preciso me atentar se vou colocar ed, ied ou simplesmente o d no final deles. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos de frase para tirar a dúvida. Por exemplo, eu achei $50 ontem. Seria mais ou menos isso. I, achar em inglês, tem a ideia yes, found. Só que tem um porém. Se você procurar aí na sua lista de verbos irregulares, você vai dar de cara com esse verbo aí, found. Ah, professor, então é irregular? Sim, se é irregular, eu vou lá na segunda coluna, que é onde está o past tense, né? Que é find. Isso. Find, verbo no presente, find, é um verbo irregular que ficou para found. Isso é facilmente encontrado na sua lista. Então eu continuo a minha frase. Eu achei o quê? $50. Dollars. Semana passada, last week. Ok. Ah, agora ele não, agora mudou.
Agora vai ter que ir, vou ter que apagar.